Muito boa noite. Estamos começando mais um programa O Outro Lado da Realidade. Como é de praxe, começando pelos nossos patrocinadores e apoiadores, Top Art. Tudo em decorações, pinturas, esculturas, iluminação. Top Art, pelo telefone 51 99888 5757. Alfascar. Tudo sobre carros, manutenção, especialistas em carros importados, Alfa Romeo. Fica na Bernard Arthur Bernardes, número 55, no bairro Bom Sucesso de Gravataí. Telefone 997-817-757. Espaço Essencier. Cursos e terapias do nosso colega e sócio o Osvaldo. O telefone é 5-991 844 866. Qualquer tipo de cursos que pretenda ou queira levar para o interior, para a sua cidade, entre em contato por esse telefone conosco. Lords Club. Fábio Joel dos Santos. Ele produz produz tudo o que for necessário para barbearia. É só ligar para o 51 980 524 541. Hoje, antes de começarmos o programa, também quero fazer uns destaques, que o assunto é bem relacionado a essas pessoas. Em primeiro lugar, Margarida Chuquel de Ávila. É minha cunhada. Grande abraço. Também tem uma pessoa que eu gostaria de mencionar aqui, um grande amigo que tive oportunidade e tenho oportunidade de ter estudado e estudo ainda com ele. Meu colega do curso de pós-graduação em filosofia, Winkel Assambuja. Grande abraço, mano. E especialmente quero fazer um destaque que tem várias participações hoje de um grupo de WhatsApp que há mais de um ano e meio, quase 2 anos, que eu participo. É o grupo da Sal da Terra. É um grupo de praticamente todo o Brasil que destaca o conhecimento religioso. Não é especificamente de uma religião. Lá encontramos católicos, evangélicos, judeus, vários tipos de crenças. E lá procuramos sempre trocar ideias, conhecimentos, sem fanatismo. Tem muitos que estão, não sei se mal acostumados ou entram pensando que é de uma religião só e que se as ideias são contrárias são filhos do diabo. E esses não duram no grupo. Na realidade, devemos saber conviver. E vamos comentar algumas coisas. Destacando, por exemplo, algumas participações, algumas pessoas que mais interagem lá. Por exemplo, o irmão Francisco Dias, ele é do Piauí, tá? Irmã Naciene, que se ela não for fundadora, é uma das primeiras. Se não me engano, ela é fundadora. Ela que está sempre organizando, cuidando, tá? Colocando o pessoal. Digamos que tem uma sede grande de conhecimentos e passa informações, faz perguntas muito pertinentes
de diversos assuntos e todos contribuem. Tá? Grande abraço, Naciene. Ela é de Minas Gerais. Na realidade, a cidade é Sabará. E depois temos também o pastor Eliseu Acácio, lá de Paracuru, Paraná, faz um trabalho sensacional. Naquela região a igreja é composta de muitas pessoas carentes e ele faz um trabalho muito bonito lá. Então, um grande abraço para o meu irmão Eliseu. Falo irmão porque todos somos irmãos, não importa a religião, não importa a crença. Né? E é isso importante, aprender a conviver. Muito bem, o tema de hoje é bem interessante, sensacional. Tá? Até trouxe para apoiar algumas colocações da Bíblia, faz parte. Tá? O tema de hoje vai falar sobre nossa mente. Pois é. E o convidado especial hoje é você. Então, eu estarei conversando com você. E como sempre, lá pelo final, uns 20 minutos antes de terminar o programa, vou tratar de responder algumas perguntas que fizerem, ok? Por que eu acho tão importante e fascinante esse tema sobre nossa mente? Em primeiro lugar, é sobre o nosso autocontrole. Sabermos como devemos pensar e agir. Na realidade, nós, seres humanos, somos máquinas extraordinárias. Deus nos criou, ok? E acontece que, por exemplo, quando compramos um computador, eletrodoméstico, ou o que for, ele vem com um manual, certo? E aí entra o problema. Nós não temos manual e ficam criando manuais complexos. E na realidade, nós somos criaturas extremamente complexas pela forma fabulosa em que fomos criados, tá? Nosso corpo funciona extraordinariamente, tem defesas de anticorpos, é fascinante. Sem necessidade, digamos assim, de que nos preocupemos por isso. Um exemplo fácil. Nós não ficamos pensando em preocupados em respirar, nós simplesmente respiramos. A temperatura do nosso corpo, ela se regula automaticamente. Se eu fico com frio, é todo um processo que eu não estou fazendo, mas tem algo dentro de mim ou de vocês que faz esse trabalho. Faz muito calor, eu começo a suar. Por quê? Para resfriar. Mas eu não estou querendo suar propositalmente. Então, somos fascinantes. E, no meu ver, se existisse um manual, esse manual seria simples. Nós somos corpos complexos com funcionamento simples. E aí começam a criar teorias, tratar de botar manuais, digamos assim, sobre nós, extremamente complicados. E aí é que não funciona. Ok? Por isso existem tantas terapias e cada um tira para um lado, crenças, religiões, e tudo é importante. Nós, por exemplo, na parte de alimentação, na parte física, tem um refrão muito interessante, que a gente é aquilo que come. Se nós comemos muita porcaria, que é o que realmente está tapado o mercado, pois o mercado que vende não está aí, nem aí para a saúde, tá? Nosso físico vai se deteriorar e vamos ficar uma porcaria. Então, por isso aquele refrão, você é aquilo que come. Assim como a gente é aquilo que come, também nós somos aquilo que pensamos. E aí entra o tema interessante.
Eu trouxe um vídeo introdutor que 2 minutos, é fascinante. Peguei pela internet e estou trazendo aqui de um locutor, ele preparou e eu estou passando na íntegra para fazer a introdução do trabalho. Operador de mesa, se tens ele aí, coloca para nós. Serotonina versus cortisol. Muita gente exagera na preocupação com a alimentação. pH da água, sem lactose, sem glúten, sem açúcar e muito mais. Entretanto, esquecem de se preocupar com as emoções. O Dr. Juan Itzig estudou as características de alguns longevos, aquele pessoal que vive bastante, principalmente os saudáveis, e concluiu que, além das características biológicas, o denominador comum entre todos eles está em suas condutas e atitudes. Cada pensamento gera uma emoção e cada emoção mobiliza um circuito hormonal que terá impacto nos trilhões de células que formam um organismo, explica. As condutas S: serenidade, silêncio, sabedoria, sabor, sexo, sono, sorriso, promovem secreção de serotonina. Enquanto as condutas R: ressentimento, raiva, rancor, repressão, resistências, facilitam a secreção de cortisol, um hormônio corrosivo para as células que acelera o envelhecimento. As condutas S geram atitudes A: ânimo, amor, apreço, amizade, alegria, aceitação, aproximação. As condutas R, pelo contrário, geram atitudes D: depressão, dor, despeito, desânimo, desespero, desolação. Eu sou Roberto Barreto, locutor, e cheguei à mesma conclusão que você. Aprendendo esse alfabeto emocional, vamos viver mais tempo e melhor, porque o sangue ruim, muito cortisol e pouca serotonina, deteriora a saúde, oportuniza as doenças e acelera o envelhecimento. O bom humor, pelo contrário, é a chave para viver muitos anos de forma saudável. Então desejo que você que está me ouvindo tenha uma excelente vida, plena de serotonina. E não se esqueça, isso vale a pena compartilhar. Muito bem. Espero que tenham visto a importância do sentimento. O que acontece? Mandei nesse intervalo o link para quem pudesse assistir do grupo Sal da Terra. Bem-vindos se estão olhando agora. Quem perdeu a introdução ou não pode assistir depois, pode verificar o programa mais tarde no meu canal de YouTube. Professor Lara, coloca no YouTube. Prof. Lara, Daniel Lara. E vai entrar os meus vídeos ali, vocês podem se inscrever no meu canal, se acharem bacana, entrar nos vídeos. E tem mais de 35 tipos de assunto, entre eles entrevistas e por aí vai. Bom, voltando ao assunto. Nosso corpo é fantástico. E mais fantástico ainda são, por exemplo, essa chispa divina que nos faz, nos anima, tá? Essa ligação que temos com quem nos criou. E outro detalhe que é fantástico é a nossa mente. Nós, com o pensamento, com a mente, nós conseguimos criar coisas, desde outros planos até o físico. E quem acha que isso é bobagem, acompanhe o programa e vocês vão verificar que não é bem assim. Eu vou aproveitar e vou solicitar a vocês, aproveitem, peçam ou peguem uma folha, um caderno, uma caneta, que eu vou tocar alguns pontos fundamentais, importantes, e falar brevemente sobre eles, importantes,
E vocês podem anotar. Ok? Vou tratar de montar uma ordem. São todos interligados sobre nossa mente, nossa forma de pensar. Tá? Por exemplo, tem gente que tem síndrome do pânico, tem gente que tem certos medos, tem outros que têm pensamentos ruins e não sabe como tirá-los. Mas vem esses pensamentos do nada, às vezes chego até pesadelo, porque Então vou dar umas dicas, vamos chamar de dicas, tá? Muito importantes e até alguns exercícios, se eu colocarem em prática, vai ser fantástico para o desenvolvimento próprio, tá? Como eu disse no início, a gente é o que come e nós somos também o que pensamos, tá? Isso é importantíssimo. Primeira coisa que vamos ponto ou leis, se quiserem chamar leis universais, leis mental, o que for, importantíssimo, tá? E sobre a lei ou o ponto de substituição ou troca, tá? Essa é a primeira parte que eu vou tocar. Se nós temos um pensamento ruim, veio, e não é tão simples como parece de chegar e dizer, não quero mais. Não é assim. Mas como podemos então fazê-lo? Entra esse ponto fantástico, que é a substituição ou troca. Pega o pensamento negativo e troca pelo um positivo. É evidente que vocês têm que começarem a se preparar. Vocês têm que verificar o tipo de pensamento ruim que vocês têm e fazer um paralelo com algo bom. Tá? Que façam contrapeso. Anotem ele. Ou uma lembrança boa. Então, fica já programado. Quando vier esse pensamento, esse tipo de pensamento, vocês vão substituí-lo por aquele que vocês já têm preparado. E aí começamos a conseguir a fazer as coisas. É muito aplicado esse tipo de exercícios na PNL, Programação Neurolinguística, para quando uma pessoa tem algum trauma, tem alguma coisa assim, aversão, é preparado exatamente, solicitado que a pessoa verifique um pensamento bom para equilibrar, etc. e tal. Quando ela tem bem preparado isso, se ela faz reportar ou ir a esse momento ruim. E quando está em pleno, assim como vai entrar em crise por esse pensamento, diz, agora é o momento. Para e substitui. Lembra daquilo nesse momento. E a pessoa começa a superar. São exercícios, muitas vezes alguns conseguem de primeira, outros levam um pouco mais de tempo. Mas nossa mente funciona de forma diferente ao físico. Por isso existe a ciência de estudar tá, a mente, o funcionamento. E esse primeiro ponto, anotem aí, tá? A lei de substituição ou troca. É fundamental para quem tem fobias. Tá? Ficou claro? Vamos para a segunda lei, ou segundo tópico, o ponto importante para irmos trabalhando, moldando, para juntar tudo no final. São 6 ou 7. É o do relax, relaxamento. Ao contrário do mundo material, do físico, nossa mente trabalha diferente. No mundo físico, por exemplo, eu pego uma furadeira com a broca, ponho na parede e quanto mais força eu fizer, mais rápido eu vou fazer o furo. Certo? Quanto mais empenho e força eu colocar, mais rápido
eu vou conseguir fazer a coisa. A mente não é assim. A mente é ao contrário. Quanto mais tu forçares algo, mais resistência tu vais ter e ainda bloqueamos nosso poder de criatividade, que é o que nos dá as saídas, as ideias, as soluções. Poxa, ficamos travados. Quanto mais força eu faço, pior é. Quanto mais eu forço, menos a coisa funciona. E ainda eu não vejo saída porque eu estou com a minha criatividade bloqueada. Então temos que aprender a relaxar, a entrar em um estado mais, chamam alguns frequência mental alfa, tá? Entrar num estado mais relax. E aí as coisas fluem. Aí nosso poder de criatividade, ele aflora e aparecem as soluções. Isso é importante. Então, anotaram o primeiro, que é a da troca. Agora a segunda, relaxar. Eu sou um que, quando ficava nervoso, quando tinha problema, um embate, eu botava os pés pelas mãos, principalmente na escrita. Eu trocava a letra, eu já... Depois era, poxa, para que me apressei? Eu tenho todo o tempo do mundo de parar, relaxar. Se eu escrever algo, ler, reler, trocar, fica bem melhor. Então, isso é importantíssimo. Para dar uma certa veracidade no que eu estou falando, vamos nos reportar um pouco a quem gosta da Bíblia, o livro sagrado mais reconhecido, chamem-lo como quiser. Para mim é um livro histórico, fantástico, tá? Cada uns chamam de livro da lei, como quiserem, mas aqui tem informações interessantes. E alerto, tem muita gente que se fanatiza e só fala o que está, ou aceita só o que está escrito aqui. Existe uma passagem no livro de Apocalipse que diz: se alterarem uma letra, uma vírgula do que está escrito, seja anatema, ou seja, maldito. E, poxa, é o que a gente mais vê nas Bíblias é alterações. Eu pego uma versão, pego outra, e aparentemente diz o mesmo, mas trocam palavras. Vamos até ver isso aí. Mas sobre o assunto que eu falei, da parte de relax, vamos nos reportar a Isaías 30:15. Vamos ver. Isaías 30:15. Diz assim: porque assim diz o Senhor Jeová. Noutras Bíblias diz, porque assim diz o Senhor, e tiram Jeová. Já é uma grande diferença. Poxa, tem um nome que é o nome de Deus, aí tiraram. Aí diz o Senhor, tal, mas tudo bem. Os santos de Israel. Os santos de Israel. No arrependimento e no descanso está a salvação de vocês. Na quietude e na confiança está o seu vigor. Mas vocês não quiseram. Viram que destaca aqui a parte do descanso e da quietude, do relaxamento, para que fluam as coisas. Tem muita informação boa aqui e são tirados das escrituras. Acontece que fica aquela guerra de ciência contra religião. Deveriam andar juntas, mas está tão mudadas as coisas e
tão fanatizadas certas pessoas que fica complicado. Tem que ter sempre um equilíbrio. Tem pessoas que chegam a dizer que se acredita em Deus, não pode ir no médico. Acham que Deus vai dar 24 horas nos cuidando um por um. O planeta Terra é uma coisinha no universo. Deus nos colocou num sistema, num planeta, e nos deu a capacidade de fazermos as coisas. Como está sendo tutoriado por Deus a toda hora. É a minha colocação. Bom, terceiro assunto, terceiro ponto, ou lei, ou como quiserem chamar, é a atividade do subconsciente. O subconsciente é algo fantástico. Nós temos acesso no máximo, não chega, mas vamos botar no máximo que temos acesso no consciente é 10%. Subconsciente o restante é 90%. E se com esses 10% mal usado ainda, tudo o que o homem conseguiu fazer, imagina o subconsciente, o poder que tem. E isso é algo que todos temos essa capacidade. Acontece que quando o subconsciente recebe uma informação e a aceita, nesse momento ele passa a fazer de tudo para que seja realizado. E com o poder que ele tem, ele faz. As coisas se materializam, aparecem na vida, ou o que for. Então, por isso é importante. Muitos trabalhos que tratam de abrir a mente, digamos assim, fazer técnicas para que tenham a visualização boa, para que o subconsciente aceite essa frase. Tu vai ter êxito, tu é um cara legal, para quem tem a autoestima baixa, etc. e tal. No momento que o subconsciente aceita, ele resolve esses problemas. Mas isso serve tanto para o positivo como para o negativo. Se o subconsciente recebe uma informação negativa, ele vai fazer de tudo para cumprir e vocês vão se estrepar. Por isso existem tantas doenças que nós mesmos criamos. Se nós temos as capacidades de criar essas doenças, nós temos a capacidade também de reverter. Só que a maioria faz essas doenças, somatiza essas doenças, sem saber como fizeram. Então também não vão saber como se curar. Por isso é importante a gente ter um domínio da mente, ir conhecendo esses pontos para ir trabalhando. Tá? Existe um curso, faz parte do MEG, Método de Aprendizagem Gênesis. Método desenvolvido por 3 mestres, que eu estou concluindo ele e nós vamos oferecer para a empresa ou para quem quiser. Essa parte é uma ferramenta a mais do MEG. É sobre sensitivismo. Todo esse material que eu estou passando faz parte, uma prévia do curso sobre sensitivismo. E não é mágica, não é adivinhação, não. É saber trabalhar com nossa mente, saber orientar mais ou menos o potencial que nós temos. E aí fica fantástico, fabuloso. Quarto ponto importante, coloquem aí. Prática. A mente é como um músculo. Quanto mais praticamos, mais forte ele fica, mais eficiente ele se torna. Quanto menos praticamos, mais devagar a coisa fica. E, assim como um músculo, se não usamos, se atrofia. Então, por isso é importante ler. Cada vez nós vivemos num sistema que cada vez lemos menos. Livro virtual, para que eu vou ler o livro se eu tenho filme, vou audiobook, vou escutar.
Então, o conhecimento vai sendo aberto de formas mais fáceis, mas temos que sempre estar trabalhando a mente. Isso é fundamental. Por exemplo, temos duas pessoas, aí um faz esporte, o outro não. Não é que um seja melhor que o outro, só que o que faz esporte, no momento de atividades físicas, ele vai ser várias vezes superior, porque está treinado. Agora, não quer dizer que esta pessoa que não treina, começar a treinar, com o tempo vai ter a mesma capacidade do outro. Ah? Então, isso é o fundamental da prática, do treino. Muitas vezes, exercícios, como os vimos ou vamos ver, devemos treinar. Às vezes não conseguimos direito. Então, faz de volta. Aí te vem uma ideia de muda aqui, muda lá, e conseguem ir fazendo, e assim vão evoluindo. Então, o treino, a prática é fundamental, tá? E lembra aquela história? Não adianta o conhecimento se a gente não põe em prática. Tá? Então, vamos de novo nos reportar a Bíblia. Vamos lá com Tiago 1:22. Vamos lá. Onde andamos? Tiago 1, capítulo 1, versículo 22, diz assim: E sedes cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmo. Repito, e sedes cumpridores da palavra, ou seja, faz e não fica só ouvindo. É ação. Aí a coisa vai fluindo, aí vão juntando, tá, todo o clima, digamos assim, com os diferentes pontos que falamos, e as coisas vão funcionando. Passamos para outro ponto. Estou indo rapidinho para poder completar e depois passar as perguntas. O quinto é uma lei da dualidade e dos factores. São dois, dualidade, factores. Anotem que esse é interessante. Todo pensamento, tá, se compõe de dois fatores: conhecimento e sentimento. Lembram aquela história que diz, a mente cria? Realmente cria, tem o poder de criar. Só que o sentimento tem uma força fantástica, bem superior. Então, talvez devemos saber aliar. Então, quando tem um pensamento, tem esses dois fatores: conhecimento e sentimento. Se tem um conhecimento extraordinário, completo, e um sentimento assim pequenininho, não vai resolver nada. Ao contrário, para que tenham uma ideia, tem um conhecimento, um pensamento que tem um conhecimento pequenininho assim, conhecimento mínimo, básico, mas tem um sentimento grande, ele se realiza, ele faz, ele acontece, ele se materializa em nossa vida. Então, sentir, a gente se concentra e trata de sentir, vivenciar como se o que nós desejamos estamos vivenciando. É um exercício que podemos fazer antes de dormir. Isso vai abrir os caminhos, vai melhorar um monte de coisas, tá? Vamos para o sexto mas antes até do da sexta lei, ou sexto ponto, vamos novamente para a Bíblia, em João 8:32. Vamos lá.
Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas, João. Bom, lembrando agora, conhece-te, ou seja, conhece a verdade e a verdade vos fará livre. Isso ficou famoso para nós agora, até para quem nunca tinha lido a Bíblia, graças ao nosso presidente, que usou como chavão e está fazendo um trabalho extraordinário, botando moral no país. E esse seu chavão, né? João 8,32. Conhece a verdade e a verdade vos fará livre. Então tenham conhecimento e se vocês verificam aquilo, sentem, ele se torna realidade. Ok? Sexto, aquilo que a gente pensa, ele cresce. Existe um ditado oriental que é isso. Ele é famoso lá. O que nós ficamos pensando, ele vai crescendo, aumentando. É a prática. Está relacionado todos. Lembra o anterior lá da prática? Então, quanto mais nós temos o foco, mais nós mantemos essa ideia, ele vai crescendo, ele vai aparecendo, ele somatiza em nossa vida. Existe uma historinha rápida que a maioria conhece. Atribuem a um xamã norte-americano, alguma coisa assim, que o cara vai e pergunta para o xamã: eu tenho dentro de mim 2 lobos, um preto e um branco, como se o preto fosse o ruim, eles generalizam, né? Mas tudo bem, assim é a história. E o branco que é o bom, né? E aí eles estão em constante briga. Quem é que vai vencer? E o xamã sabiamente diz: aquele que tu alimentares. Isso que quer dizer? No que tu te concentrares, aquele que tu der atenção é o que vai crescer, é o que vai ficar forte. Se tu te preocupa com o lado mal, vai crescer isso aí. Te preocupa com o lado bom, vai fluir. Tá? Então isso é importantíssimo. Se a gente se preocupa, tá? Digamos assim, o sentimento de querer ver o outro mal ou alguma coisa assim, complica. Porque tem aqueles refrão: a vingança é um prato que se saboreia fria, alguma coisa assim, por aí vai indo. Muito lindo filosoficamente, mas é algo que está nos envenenando, tá? Então lembrem que se eu quero tirar algo da minha vida, esquece, trata de não pensar. Ele vai diminuindo, ele vai sair da mente, vai sair da vida, some. É que nem um músculo que não pratica, se atrofia, sai para fora. Agora eu quero algo, eu penso, eu tenho um objetivo, não é o momento, mas sigo pensando e ele vai crescendo, as oportunidades vão aparecendo e quando menos pensamos, conseguimos atingir o objetivo, porque estamos sempre pensando, alimentando isso e ele vai crescendo dentro de nós. E vou acrescentar um último tópico, digamos, a tudo isso, que seria uma terapia fantástica para nós, um remédio. Falar é fácil, mas fazer não é fácil. Eu estou falando perdão. Perdão. E nós temos que, em primeiro lugar, aprender a perdoar-nos a nós mesmos. Quantas vezes a gente comete um erro e sabe que cometeu? Tá? E ficamos nos cobrando, não descobriram, que vergonha que eu fiz aquela porcaria, e agora? Bom, passou, trata de aprender, não o repitas. Esquece que ele diminui e some.
e toca para frente. Aprende-te a perdoar a ti mesmo. Se tu não aprendes a te perdoar a ti, como é que tu vai perdoar os outros? É que nem aquele, tu não te ama e vai querer amar os outros. Deus disse, ama. Lembra os mandamentos? Tem aquela história de quando Jesus Cristo veio, os 10 mandamentos foram resumidos em 2. Ama a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Está falando do amor. Mas como é que eu vou amar o próximo se eu não consigo me amar? Ou seja, Deus nos deu um corpo maravilhoso, uma mente espetacular e a gente não usa. A gente prefere ficar respaldado atrás de um líder religioso. O que ele diz falou. Tem medo de questionar. Eu vejo pelo grupo lá, do Sal da Terra, às vezes tem uma pergunta. E quando toca a pergunta, não, imagina, isso não vamos falar, e nem vão questionar, imagina, o pastor é ungido de Deus, imagina, eu vou pensar diferente do que ele pensou. Nós estamos insultando a Deus, que nos deu a capacidade de ir atrás e ver as coisas. E não ficar, que nem aquela história dos talentos, lembra? Tem os talentos e cada um guardou, o outro aplicou, etc. e tal. Nós estamos igual, os talentos é a nossa capacidade, ok? Então, a parte de perdão, quem não sabe perdoar a si mesmo é o outro, e começa a ter sentimentos como ressentimento, condena, ira, desejo do que o outro se estrepe, tá? E isso enreda toda a nossa vida. Pessoal, falta 15 minutos, 10 minutos, então vamos passar correndo para as perguntas agora. Foi bom. Vamos ver o que estão colocando aqui. É um assunto muito rico e valeria muito aqui. Adroaldo Carvalho diz, eu tenho problemas assim, sobre a mente. Bom, então, espero que tenhas anotado, praticado, e tu vais ver que vais melhorar bastante, vais resolver tuas situações. Se quem quiser, acesse o YouTube, a partir de manhã esse programa está no meu canal, Prof, abreviação de professor, Prof. Lara, Daniel Lara, Prof. Daniel Lara. E lá estão os vídeos. E peguem o último, que vai estar editado amanhã. E podem assistir com calma, anotar, fazer pesquisas, etc. e tal. Vamos lá. Cláudia Barbosa diz, estou na audiência, minha querida. Trabalhei com ela, profissional fantástica. Saudades, faz tempo que não nos vemos. Wilmar Pereira Aranguiz diz, estou na audiência. Poxa vida, é um dos melhores e mais famosos artistas plásticos, pintores do Uruguai. Era meu vizinho e é meu amigo, isso tenho honra. Bom, muito obrigado, é um prestígio, direto de Ribeira, Uruguai. Ingrid de Esteio diz, gostaria de saber por que mentimos tanto. Não sei se é só eu, mas acho que todos nós temos mentiras em nossos pensamentos. Na realidade, existem vícios e a mentira passa a ser um vício se a gente desfruta dele. Tem pessoas que às vezes mentem sem necessidade, mas se acostumaram. Isso é devido à forma de pensar, temos que começar a corrigir. Tu criaste esse vício, tu consegues substituí-lo por desfrutar em dizer a verdade. Não ter vergonha. Ficaste a me trazer tal coisa. Está no carro, vai ver, não está no carro, mentira. Me desculpa, esqueci em casa. Esqueceu, está dizendo a verdade. Vamos lá, então, está em casa. Ou não peguei. E vais ver que as coisas ficam bem mais fáceis, tá? Estou lendo rápido, que senão... Vamos lá. E não é só tu, é muita gente, tá? Então temos que
resolver isso antes que fique mais sério e nos dê problemas bem mais sérios. Ana Paula diz: como esvaziar a mente? Como ser mais leve, pois pensamentos nos trazem doenças e causam ansiedade. Bom, é evidente que nós não vamos entrar numa bolha de cristal, o que for, e ficar afastados do mundo, congelados no tempo. Não vou envelhecer, não vou, mas também não vive, não faz nada. Não é assim, tá? Enquanto deixar a mente vazia, só se for para tu fores meditar. Aí é um exercício, tá? Agora não é para, pelo que eu entendi aqui, querendo esvaziar a mente e que bloqueie tudo. Não. Nós podemos ter direção. Nosso corpo é um navio. Eu sou o capitão. Eu vejo que o navio está indo mal, então eu tenho que ter a habilidade de saber contornar, ajeitar nossa mente, controlar nossa mente, ok? Então, cada coisa no seu devido momento. É importante saber esvaziar a mente. Se tu tens o objetivo de meditar, pega profissionais que possam te orientar, mas sempre com um objetivo. Não, eu quero deixar a mente livre para não ter pensamentos ruins. Lembra, substitui uma coisa pelo outro. Ok? Obrigado pela participação, Ana Paula. Laura de Criciúma diz: boa noite, professor. Gostaria de entender uma coisa. Nós somos facilmente manipulados. Não acha que sempre terá alguém nos dizendo o que fazer? E será que já não fizemos aquilo que o sistema manda? Realmente, nós temos um sistema, até a educação da primária nos ensina aquilo que é conveniente. Tem muitas coisas que fogem à lógica ou não usam, tá? Porque para o sistema é importante isso. Mas nós somos livres. É só nós conscientizarmos de que podemos mudar, não ter medo, e não será fácil no início, e despertar, acordar. Está em ti. Querer fazer. Não é revolucionar o mundo. Não. Começa por ti. Começa a ser consciente. Como eu sempre digo, Deus nos deu a capacidade de pensar. Então, pensemos. É interessantíssimo escutar opiniões de líderes religiosos, científicos. Perfeito. Entendeu? Sim. Agora vai ver a veracidade. Vai ver se a tua interpretação, com teu conhecimento, teu nível evolutivo, está a par do que foi feito. Aí, bárbaro. Se não for, não me convenceu. Para mim, isso é assim. E não ter vergonha. E assim, trocando ideias. Sempre sem fanatismo. Ok? Vamos lá. Janete diz: adorei o tema. Estou ligadinha aqui, louca para saber mais sobre o tema. Bom, que bom. Isso é que essas perguntas são durante o programa, né? Espero que tenhas tirado um bom proveito e anotado. Lembrem, podem entrar em contato comigo pelo celular 998885757. O e-mail professor, por extenso, Lara 44 dígito, tá? Professor Lara 44 @gmail.com. E aí podemos fazer contato para responder algumas coisas e por aí vai. Fábio Joel diz: grande presença, obrigado, é sempre bom ter tua participação. Gilney Red está na audiência do programa. Grande Gilney, obrigado, satisfação de ver os amigos. Que surpresa boa. Marlene Sachin está na audiência do programa, obrigado. Ela esteve no último programa que participei sobre o projeto Cão Sem Dono.
Obrigado, que bom que estão participando. Raquel diz, nossa mente é muito interessante. Gosto muito de saber sobre esse tema. Realmente fascinante. E comecemos a pegar informação, estudando e... Não digo que seja um vício, mas pega à vontade e o desfrute e vocês vão aprofundando e quando querem ver estão dominando técnicas diferentes de neurolinguística, auto-hipnose no sentido de poder passar as informações que vocês desejam para o seu subconsciente. É fantástico, realmente. Tá? Vanessa de Pelotas diz, a Bíblia vem a ser um livro bom para falar sobre mente, porque alguns evangélicos fazem lavagem cerebral na cabeça de pessoas. Não é só evangélicos, tem muitas religiões que fazem isso. É que nem o sistema, entra a parte de interesse econômico. E não estão nem aí. Vocês veem que religião é uma crença, ajuda muitas pessoas, mas não podemos ser fanáticos. Então, para os fanáticos, imagina deixar a mente vazia para o diabo entrar e não se preocupa, falam sem conhecimentos. Mas vamos lá, continuemos. Como eu disse, temos que elogiar Deus com tudo que nos deu. Usemos, nós temos o poder de aprender, de conhecer, livre-arbítrio, fazer o que queremos, claro, tudo consciente, mas vamos ficar dependendo de outros, dizendo amém para alguém que fale? Vamos lá. Flávio de São José, tem mais 3 perguntas, ok? Campos, José dos Campos. Flávio de São José dos Campos diz, boa noite, Gaúcho. Estou na audiência do programa. Obrigado. Grande abraço. William diz, aqui assistindo, gostei do tema. Gostaria de saber como as pessoas conseguem mentir. Tem uma doença ligada à mente, né? É uma doença no cérebro, se eu não me engano. Doença é tudo aquilo que nós criamos. E se pegamos um vício, ele passa a ser uma doença. Então, tens razão, ele é uma doença. Está no cérebro, mas tu pode tirar ela também. É questão de domínio e costumes. Última pergunta. Kelly, de Novo Hamburgo, diz, boa noite, estou na audiência. Ótimo tema. Muito obrigado. Foi fantástico estar falando com vocês diretamente. Hoje os entrevistados foram vocês. Tá, eu dei o assunto e vocês deram as perguntas. Então, fico muito contente por ter estado e tocado um tema interessante. Rapidamente mencionando os apoiadores do programa. Top Art, tudo em decoração. Telefone 998-885757. Alfascar, manutenção de carros, pelo 997-817-757. Espaço Essencier, liguem 991-844-886. Querem cursos ou mais informações também por esse telefone. E Lords Club do meu querido amigo Fábio Joel dos Santos, todo o material que precisar para barbearias. Foi um verdadeiro prazer estar com vocês mais uma noite, desfrutando, trocando conhecimentos. Então, se Deus quiser, ojalá, próxima quarta-feira estaremos de novo com outros assuntos. Adiós!